Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Éder e hoje nós daremos continuidade ao nosso assunto de triângulos, certo? Mais especificamente falaremos sobre os pontos notáveis de um triângulo retângulo. Na aula anterior, nós já começamos a falar sobre esses pontos notáveis, né, e algumas características de um triângulo retângulo, alguns elementos que levam a esses pontos notáveis, que foi a altura de um triângulo. Nós falamos sobre isso, né? Que a altura é um segmento que parte de um vértice até uma base relativa, né? E essa base, e quando essa vértice toca na base, ela forma ângulos de 90 graus, chamado perpendicular, né? Essa reta ela é perpendicular à base a qual ela é oposta, certo? Nós vimos que todo triângulo ele tem três alturas, né? Uma para cada vértice, né? Se a altura é um segmento que parte do vértice e o triângulo tem três vértices, então ele tem três alturas, certo? O encontro desses três segmentos, dessas três alturas, ponto de encontro, ele é chamado de ortocentro, beleza? E esse ortocentro ele pode ser interno, externo ou coincidente com um dos vértices do triângulo, tá? Vamos ver aqui, ó. Aqui está um ortocentro de um triângulo acutângulo. Esse ponto ele vai ser interno de acordo com a classificação de um triângulo. Por exemplo, o triângulo acutângulo, o ortocentro dele é um ponto interno ao triângulo, tá certo? Então tá aqui ó, o desenho de um triângulo acutângulo e seu ortocentro interno ao triângulo acutângulo. Se o triângulo for um triângulo obtusângulo, o ortocentro é um ponto externo a esse triângulo, certo? E se ele for um triângulo retângulo, ó, o ortocentro dele é coincidente com um dos vértices. No caso desse triângulo aqui, ó, o ortocentro é coincidente com o vértice A, tá certo? Sendo CA uma das alturas, BA outra das alturas e AH a terceira altura. E aqui a gente terminou assim, no quadro resumo dos pontos, né? Interior, coincidente e exterior do triângulo retângulo. Ou do triângulo. Beleza. Bom, utilizando, aqui está um exemplo, né, de como a gente pode aplicar o exemplo de altura de um triângulo retângulo para a resolução de um exercício sobre triângulos, tá? Então, ó, eu sei que a H é a altura desse triângulo. Vamos supor que é, tá? Aqui não está especificado não, mas deveria estar dizendo que a H é a altura relativa à base BC desse triângulo ABC, tá? E aí você tem que determinar o valor de x e o valor de y. Como é que eu vou fazer isso? Bom, sabe-se que quando a gente traça a altura, ela fica perpendicular à base BC, isto é, esse ângulo aqui é 90 graus e esse ângulo aqui é 90 graus também. Então, para a gente descobrir quanto é que é x e quanto é que é y, basta a gente ver quanto falta para 180 em cada um desses triângulos. Ó, esse menorzinho aqui, que é chamado de ABH, e esse maiorzinho, que é chamado de ACH. Tá? No maiorzinho, no menorzinho, a gente tem o seguinte, né? Aqui é 90 graus, mais 70 graus dá 160 graus, para 180, né, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer, falta quantos graus? 20 graus. Portanto, o valor de x é 20, certo? A gente viu que aqui é 90 graus, aqui é 40 graus, então dá 130 graus. Para 180, falta 50 graus. Isto é, y vale 50 graus, certo? X 20 graus e y 50 graus, ok? Então, esse é um exemplo da aplicação de altura de um triângulo retângulo para a resolução de um problema simples. Hoje nós vamos avançar mais um pouco e veremos três outros pontos notáveis, certo? Que vai ser o circuncentro, incentro e baricentro.
Esses pontos notáveis, eles dependem de alguns elementos do triângulo, que seria a mediatriz, a mediana e a bissetriz, certo? Eu sei que é muito nome, mas a gente vai ver bem detalhado cada um desses aí e no final vai ter um quadro resumo para a gente entender todos eles, certo? Vocês poderão ver e rever quantas vezes vocês quiserem. Tá. Para a gente entender o que é mediana e o que é mediatriz, a gente tem que primeiro saber o que é ponto médio de uma reta, tá? Então, ó, o ponto médio de um segmento o divide em dois segmentos congruentes. Vamos lembrar o que é a palavrinha congruente? É aquela que tem medidas iguais, né? Aquela parte que tem medidas iguais, aquele segmento que tem medidas iguais, tá? Então, ó, na figura a seguir, o ponto M, pertencente ao segmento AB, ó, essa linha aqui chamada AB, contém nela o ponto M, que é chamado de ponto médio de AB. Ou seja, esse ponto aqui está partindo no meio essa reta, tornando a medida de AM congruente à medida de MB. Certo? Então, eles são exatamente as mesmas medidas. Beleza? Aí aqui diz o seguinte, vamos ver primeiramente o que é mediatriz, tá? A reta perpendicular, ou seja, a reta que passa aqui exatamente nesse ponto, formando ângulos de 90 graus, aqui ó, à esquerda e à direita, ele é chamado, né, de mediatriz, certo? Então, se você pegar uma reta e traçar aqui na vertical, de modo que ela seja exatamente perpendicular e passando pelo ponto médio, essa reta ela é chamada de mediatriz desse triângulo, certo? Beleza, aí você pergunta, e o que é que isso tem a ver com o triângulo? O que tem a ver com o triângulo é que o triângulo ele é formado por três segmentos de reta. E cada segmento de reta desse aqui tem um ponto médio, certo? Por exemplo, o ponto P, ele divide igualmente a medida de BP, né, que é esse pedacinho de reta aqui, e PC, certo? Isso significa que se eu traçar exatamente uma reta em cima vertical, né, vertical e perpendicular, em cima desse ponto P aqui, eu obtenho uma mediatriz, certo? Então, ó, a reta R é a mediatriz do lado BC no triângulo ABC. Se eu traçar um ponto médio em AB, um outro ponto médio em AC, eu vou ter outra mediatriz e uma terceira mediatriz. Então, todo triângulo tem três mediatrizes, tá bom? E como vocês já devem esperar, a mediatriz, essas três mediatrizes, elas vão se encontrar em um ponto, tá certo? Esse ponto, ele é chamado de circuncentro. E você associa esse nome circuncentro a círculo. Como assim, professor? Agora chegou numa parte complicada que eu vou falar por alto, mas não precisa decorar isso não, tá certo? Todo polígono, ou melhor, vamos falar de triângulo. Todo triângulo, ele tem uma circunferência invisível, certo? Que fica ao redor desse triângulo, certo? Ele passa justamente nos três pontos do triângulo retângulo, certo? Os três pontos desse triângulo, ele encosta na circunferência e o ponto central dessa circunferência é justamente o circuncentro, ou seja, o encontro das mediatrizes de um triângulo, certo? Então é por isso que esse ponto ele é chamado de circuncentro, porque ele é o centro de uma circunferência escrita em um triângulo retângulo, certo? Beleza. Então, em resumo, mediatriz é a reta perpendicular que passa pelo ponto médio de um dos lados do triângulo retângulo, ou de um triângulo qualquer. Todo triângulo tem três mediatrizes. O encontro dessas mediatrizes, o ponto de encontro, é chamado de circuncentro, tá bom?
Deixa eu ver se tem algum exemplo para passar aqui. Não, terminamos aqui. Então, vamos para a próxima aqui. Ok, agora a gente já sabe o que é mediana, né? Ou o que é ponto médio. Vamos ver então o que é mediana. Veja bem, mediana é diferente de mediatriz. Mediatriz você vai pegar uma reta vertical e vai passar em cima do ponto médio, certo? Já a mediana não. A mediana ela vai partir de um vértice e ela vai chegar no ponto médio, certo? Isso faz com que essa reta ela não forme ângulo de 90 graus. Então, a diferença entre mediatriz e mediana é que mediana não forma ângulos de 90 graus com a base relativa ao vértice do qual você está traçando ela, certo? Uma reta. Então, mediana parte do vértice, chega no ponto médio, mas não forma ângulo de 90 graus, ok? O encontro das medianas chama-se baricentro ou centro de gravidade do triângulo retângulo. Ele é o ponto central, ele está exatamente no meio do triângulo, seja ele qual for, certo? Então, baricentro é o centro de massa do triângulo, ele é o ponto de encontro dos triângulos. Ele tem uma característica curiosa, certo? O baricentro ele tem uma característica curiosa, que é a seguinte: o pedacinho menor da reta que forma o baricentro, ele sempre é a metade do maior. Exemplo, vamos dizer que daqui para baixo, certo? Vamos dizer assim, ó, o ponto G determine o tamanho de 1, sabendo que G é o baricentro desse triângulo e 2 mede, e essa linha 2 mede 10 centímetros. Qual o tamanho de 1? Então é sempre o seguinte, aqui vai ser aqui mede 10, aqui mede a metade, 5, certo? 5. Se aqui medisse 8, aqui mede a metade, 4. E se esse 1 aqui medisse 6, quanto era que mediria esse maior? Mediria 12, tá bom? Então é por isso que ele diz que o baricentro de um triângulo divide cada mediana em dois segmentos cujas medidas estão na razão 2 para 1 ou de 1 para 2. Ou seja, uma é a metade da outra ou a maior é o dobro da menor. Tá certo? É isso. Então vamos de novo. O que a gente viu até agora? Mediatriz é uma reta perpendicular ao ponto médio. Circuncentro é o encontro das mediatrizes. Tá? Mediana é o segmento de reta que parte do vértice ao ponto médio. E o encontro da mediana chama-se baricentro. E o baricentro divide cada mediana em uma razão de 1 para 2. Ou seja, a parte maior é sempre o dobro da parte menor da mediana. Tá bom? Vamos lá. E aí a gente chega no último ponto notável, que é o incentro. Incentro, certo? Esse incentro ele é formado pela bissetriz, que é um segmento de reta que divide o ângulo do vértice ao meio. Tá? Então vamos ler aqui direitinho. Bissetriz de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice do triângulo ao seu respectivo lado oposto. Então pega aqui, ó, do vértice, liga ao lado oposto, só que de modo que o ângulo desse vértice é dividido em dois ângulos de mesma medida. Tá? Então, quando você falar de bissetriz, ó, tal linha é a bissetriz do triângulo tal, tal, tal. É porque aquela linha ela está dividindo o ângulo em dois segmentos iguais. Vamos supor, certo? Que esse ângulo A ele mede 60 graus. Então, essa linha, se eu disser que essa linha é a bissetriz, isso implica dizer que esse pedacinho aqui vale 30 graus e esse outro pedacinho aqui vale 30 graus também, tá bom? Ok, né? Qual o valor de x? Esse aqui é um exemplozinho falando sobre
bissetriz, né? Não, não é os exemplos que falam de bissetriz, não tem nada a ver. Aqui não fala do encontro das bissetrizes, não. Vamos falar aqui do encontro da bissetriz, tá? Vamos voltar aqui. Então tá, a gente viu bissetriz, né? Aqui tá a altura, né? Beleza. Ó, o encontro das bissetrizes, né? É onde elas se encontram. Se você traçar as três bissetrizes, né? Todo triângulo tem três coisas. Ele tem três alturas, três mediatrizes, três medianas e ele tem três bissetrizes também. De cada vértice vai sair uma bissetriz. Quando essas bissetrizes se encontrarem, certo? E ao contrário do que acontecia lá com as alturas, né, que às vezes podia ficar do lado de fora, às vezes podia ficar do lado de dentro, aqui não. Na bissetriz ela sempre vai ser interna ao triângulo, tá bom? Então esse ponto, que é o ponto de encontro das bissetrizes, ele é chamado de incentro. Lembram-se que o circuncentro eu disse que era uma circunferência que ficava do lado de fora do triângulo, pois o incentro ele é ao contrário, ele fica do lado de dentro do triângulo, tá? Então ele é o ponto central, certo? Ele é o centro da circunferência que está dentro do triângulo. Então a gente diz que é o centro da circunferência inscrita ao triângulo, tá certo? Então qual é a característica especial dele? É essa, que ele é um ponto de encontro das três bissetrizes, tá bom? Bom, aqui mediatriz, a gente já falou sobre ela, né? Que a gente forma o circuncentro, que é o centro do triângulo externo. E aí, ó, a gente está com os pontos notáveis e para que serve cada uma delas, tá certo? Olha só, esse quadro aqui, tira uma foto, bata um print e guarde aí no seu celular para você utilizar para os estudos, tá bom? Então aqui é o resumo de tudo desse assunto que a gente acabou de ver, juntando quinta-feira e essa semana. Baricentro é o ponto notável e esse ponto é o ponto de encontro das medianas. Lembrando que mediana é aquela linha, né, é aquele segmento de reta que parte de um vértice ao seu lado oposto. Não forma ângulo de 90 graus. Tá? E ele é chamado de centro de massa do triângulo, ou seja, ele é o ponto central do triângulo. Tá? E ele tem a característica de que o lado maior é sempre o dobro do lado menor, né? A mediana, ela parte, o baricentro, ela parte a mediana nessa proporção. A parte maior é sempre o dobro da parte menor. Aí a gente tem o incentro, que o incentro é o ponto de encontro das bissetrizes. As bissetrizes são aqueles segmentos de reta que partem do vértice até a sua base oposta, né? Sendo que essa linha ela divide o ângulo em dois graus, em duas medidas iguais. E qual é o especial aí do incentro? É que ele é o centro de uma circunferência que está dentro do triângulo. Um triângulo, né? Que está dentro do triângulo. Não é a circunferência que está dentro do triângulo, exato. Bom, o ortocentro foi aquele que a gente viu na aula anterior, é o ponto de encontro das alturas. A altura, né? Ela pega parte de um vértice até a sua altura relativa, né, de forma perpendicular, ou seja, ela pode pegar na base ou no prolongamento de uma das bases. Tá? E a característica especial dela é que quando ela bate na base, ela divide em dois ângulos de 90 graus. E por último, a gente viu o circuncentro, né? Que ela é o encontro das mediatrizes, né? Que o que é mediatriz? É aquela linha que parte de um vértice até o ponto médio de forma que forme ângulos de 90 graus quando ela bate lá na base. E qual é a característica especial dela? É que o encontro das mediatrizes é o centro da circunferência imaginária que está do lado de fora de todo o triângulo. Tá bom? É isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou deixar uma atividade sobre essas questões e amanhã
eu vou fazer um vídeo resumo respondendo só atividades de pontos notáveis. Baricentro, incentro, ortocentro, circuncentro, medianas, bissetrizes, alturas e mediatrizes. Tá bom? Vou responder várias questões para clarear a mente de vocês e vocês poderem responder às atividades propostas. É isso, bons estudos e até a próxima.